Graça e paz, irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, verso número 18. E eu quero pedir, glória a Deus. Não é que eu estou com sede não, tá? Isso. Todo mundo está vendo aqui que tem 3 copos? 3 copos de água, claro. Eu vou fazer não vou fazer experimento aqui de cientista, não. Vou só explicar alguma coisa que a Bíblia fala que a gente tem muita dificuldade de entender. Você achou aí a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, verso 18? Esse aqui eu vou deixar aqui embaixo. Senão, aqui embaixo, aqui. O maior deixa embaixo, por favor. Não, esse aqui. Ó. Ele quer me atrapalhar minha experiência. Obrigado, viu? Amém. O texto diz assim: não vos embriagueis com vinhos, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que eu estou usando esses 3 copos de água? Como é que a gente explica a Trindade? Se não é 3 deuses, como é que a gente explica? Se o Pai é Deus, o Filho também é Deus, o Espírito também é Deus. Por que não pode ser 3? Como é que a gente explica isso? Alguém já te perguntou alguma coisa a respeito disso? Se o Pai é Deus, se o Filho também é Deus, e se o Espírito é Deus, então são? Vocês estão com medo de falar? Se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, e se o Espírito Santo também é Deus, e são 3 deuses. Mas por que a Bíblia diz que são trino? Um só Deus, um só Senhor. E aí eu quero fazer isso aqui para que vocês... Foi uma maneira que Deus colocou no meu coração para me explicar. Eu também tinha muita dificuldade. E aí eu estou fazendo um seminário, e aí eu precisava explicar para as pessoas que me perguntavam. E aí a única maneira que o Espírito ministrou no meu coração para explicar que não eram 3 pessoas, porém não 3 deuses. Aqui são 3 copos, certo? Todo mundo pode confirmar que são 3 copos? Amém. São 3 copos. Alguém tem dúvida? Alguém está ao contrário, que aqui tem 3 copos, tem mais de 3 copos? Tem 3 copos, certo? Amém? Quantas águas? Olha a confusão. Olha a confusão. Quantos copos? Quantas águas? Quantos copos? Quantas águas? Melhorou. Ué, mas se são 3 copos com águas, por que são 3 águas? São 3 copos com águas. Por que são 3 copos e também não pode ser 3 águas? Porque a substância é a mesma. Se eu pegar, eu vou colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é maior do que o Filho, amém? O Pai é maior do que o Filho? O Filho é maior do que o Espírito? Muitas vezes a gente entende assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não está assim. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos estão na mesma grandeza. Mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu tomar da fonte do Espírito, é a mesma fonte do Filho? É a mesma fonte do Pai? É isso. São 3 pessoas, porém a essência é única. Se eu beber do Pai, da fonte do Pai, é a mesma coisa que eu beber da fonte do Filho. E se eu beber da fonte do Filho, é a mesma coisa que eu estiver tomando da fonte do Espírito. Entendeu? Se alguém perguntar para você, mas a Bíblia diz
em João diz, na oração de Jesus, que eu sou menor do que o Pai. Está escrito lá. E tem que tem uma religião que gosta desse texto, está vendo? Jesus é menor do que o Pai. Não, quando ele disse que eu sou menor do que o Pai, está falando na carne. Na carne. Antes de ser glorificado, ele era menor porque estava na carne. 100% Deus, 100% homem. Ele ainda era homem, não glorificado. Então ele disse, meu Pai é maior do que eu. Então, se eu beber do Espírito, é a mesma coisa que eu estou bebendo de Jesus, é a mesma coisa que eu estou bebendo da fonte de Deus, certo? Então, se eu estou adorando a Deus, eu posso também estar adorando a Jesus da mesma forma, posso estar adorando também o Espírito a mesma coisa. Tem igreja, irmãos, que para ele é só Jesus. Deus é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que até no batismo nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder que tem o Espírito Santo é o mesmo poder que tem em Jesus, é o mesmo poder. E o poder de Jesus é o mesmo que tem o poder de Deus, a mesma coisa. Deus criou, amém? Deus criou, amém? Lá em Gênesis diz que no princípio, Bereshit bara ueretz, Elohim. Os três fazendo a mesma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que João disse lá no capítulo 1 do evangelho dele? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do verbo. Quem era o verbo? No verso 14 ele disse, o verbo se fez carne. O Espírito também criou. O Espírito Santo também criou. Então os três criaram. Mas não é três deuses, são três pessoas da mesma essência. Isso é a explicação da Trindade. Não são três deuses. São três pessoas com a mesma essência. Mas aí, Jesus veio em carne e ele não usou de nenhum dos seus atributos como Deus. Paulo disse que ele esvaziou completamente da sua glória. E qual foi os milagres? Jesus realizou vários milagres. E todos os milagres que ele realizou, foi ele como Deus ou ele como homem? Uma escola, hein? Ele realizou todos os milagres, ele como Deus ou como homem? Você pode sair daqui com dúvida. Jesus, ele fez todos os milagres da vida dele, do ministério dele, como homem ou como Deus? Como homem. Alguém tem dúvida? Tem certeza? Ele fez como homem. Mas quem estava fazendo isso nele? Então Jesus, ele fez todos os milagres, realizou todos os milagres, ele como homem. E quem atuava nele para que acontecessem os milagres? O Espírito Santo do Senhor. Era ele que realizava os milagres através de Jesus. Foi ele que ressuscitou Lázaro. Foi o Espírito Santo de Deus usando Jesus para curar os enfermos, para levantar pessoas, a filha de Jairo. Foi o Espírito Santo que estava nele, que fazia isso. E esse mesmo Espírito está em nós. Ele pode realizar esses milagres. Se você orar, as pessoas podem ressuscitar dentro dos mortos. Se você orar, o Espírito é poderoso para fazer curar as pessoas. Ele está em você e foi colocado para isso. Tem que ter ousadia. Foi colocado o Espírito Santo de Deus dentro de mim e você para fazer isso. Jesus disse, olha, se vocês crerem, obras maiores farão do que eu fiz. Você já imaginou isso? Já pensou essa igreja fazer obras maiores do que Jesus fez? Ele disse. Como é que isso acontece? A introdução, a introdução da teologia sistemática, o que criou um dos maiores livros que a gente estuda no seminário, ele disse que quando Jesus disse que obras maiores nós iremos fazer do que ele fez. Sabe por quê? Jesus não podia testemunhar de uma vida de desgraça. Jesus não podia dizer assim, eu era viciado.
Jesus não podia dizer que eu era um desgraçado. Ele não podia dizer que eu fui abandonado. Jesus não podia dizer que eu estava enfermo. Jesus não podia dizer eu fui condenado. Mas eu e você, através do milagre dele, podemos dizer assim, nós éramos condenados, mas agora não somos, nós somos salvos nele. Nós éramos desgraçados, não somos mais, porque ele nos libertou disso. Olha o tamanho do poder de Deus que está sobre nós. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Ele disse o seguinte: não vos embriagueis com vinho. E esse vinho não é vinho que a gente conhece. A palavra se embriagar com vinho é você ser controlado pela carne. Encher-vos do Espírito é ser controlado por Ele. Encher do Espírito não é você ter mais dele, mas ele de você. Ele precisa ocupar mais espaço na sua vida do que você nele. Ele precisa controlar todo o nosso ser, o nosso pensamento, o nosso desejo, tudo que nós pensamos, ele precisa controlar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é encher isso aqui, ó. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não, não é isso não. Nós não somos recipientes. O encher é ele tomar espaço na nossa vida. Pensamento, desejo, vontade. Ele precisa controlar isso. E tem algumas versões que é muito interessante. Eu separei aqui, não sei se alguém conhece a Bíblia, a mensagem. Bíblia maravilhosa. Se alguém tiver oportunidade de comprar, é muito boa mesmo para ler. A mensagem diz assim: não busque alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem, imoralidade. Ao contrário, beba do Espírito de Deus, à vontade. A Bíblia da versão NVI diz: não busque alegria se embriagando com vinho, que é a libertinagem. Mas deixe-se encher do Espírito. A Bíblia do Estudo Expositor diz: não fique bêbado com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia do Novo Testamento, da linguagem de hoje, diz: não se embriaguem, pois a bebida levará você à desgraça, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Sabe por que Paulo escreve à igreja de Éfeso? Porque naquela região havia-se muita adoração com prostituição, com bebedice. Era controlado por essas coisas, pela idolatria, pelo vício. Em nossa conversão, irmão, nós recebemos o Espírito como selo e penhor. O selo é colar, esse aqui é propriedade de Deus, daquele que comprou. E o penhor era um dinheiro adiantado, era um pagamento adiantado, que quem fez o negócio não podia desfazer. Nós podemos até rir de Satanás, porque ele pode fazer o que ele quiser comigo e com você, mas não vai ser desfeito o que Deus fez por nós na cruz. Eu contei aqui na nossa ceia do último domingo, que tem aquela historinha, não adianta chorar com o leite derramado, lembra? Não adianta chorar por causa do leite derramado. Satanás, não adianta você chorar mais. O sangue foi derramado. E a minha vida foi curada e limpa. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, capítulo 8, verso 1 de Romanos. Então, a nossa conversão, recebemos o Espírito como selo e penhor. Ele então passa a habitar em nós permanentemente. Nosso corpo torna-se santuário do Espírito. Contudo, sendo o Espírito uma pessoa divina, ele pode ser, como nós ouvimos na semana passada, desobedecido, entristecido, apagado e até mesmo ultrajado. A recepção do Espírito em nossa conversão dá-se uma única vez. Jamais pode ser repetida. Mas a plenitude do Espírito, a experiência pode ser repetida todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Receber o Espírito é uma única vez. Não dá para receber o Espírito várias vezes. Você recebe uma única vez.
e jamais pode ser desfeito. Mas a plenitude pode ser provada dela o tempo todo. Você pode desfrutar da plenitude do Espírito Santo quantas vezes você quiser. Você pode beber da fonte dele o tempo que você quiser. Você pode beber da fonte do Espírito todos os dias, todas as horas. Vai te encher cada vez mais de prazer, de alegria. Ele vai controlar a sua vida. Paulo tem a mesma visão quando ele escreve aos Gálatas. Ele disse, a obra da carne é prostituição, é idolatria, é avareza, é intriga, é rebeldia, mas o fruto do Espírito é alegria, prazer, é isso que ele quer fazer na minha vida. Se eu não sou controlado pelo Espírito Santo, eu sou controlado pela obra da carne. Pessoas sendo controladas pela ira. O Espírito quer tomar espaço na minha e na sua vida para controlar, para dar alegria, paz, longanimidade, prazer, fé. Esse lugar que deve ser tomado pelo Espírito Santo. Uma coisa é ser habitada pelo Espírito, outra é plenamente diferente, é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter ele como presidente. A plenitude do Espírito recebida ontem não serve para hoje. Precisamos se encher do Espírito cada dia. Precisamos andar no Espírito. Precisamos viver no Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito a cada dia. Precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo constantemente. O enchimento do Espírito Santo é uma ordem, não é um pedido. Da mesma forma que Jesus disse, ide por todo o mundo, porque é uma ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma ordem, temos que fazer isso. Mas encher do Espírito também é uma ordem. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, deixar Ele controlar a nossa vida. Já imaginou um crente dizendo assim? Já ouvi. Eu pago 1.000 para entrar numa briga. Pago 10.000 para não sair. Então você está sendo controlado pelo espírito da carne e não pelo Espírito Santo. Eu detesto essa pessoa. Esse detesto é a obra da carne. A obra do Espírito diz assim, eu amo essa pessoa. Mas ela não é digna do meu amor. Mas eu também não sou digno do amor de Deus, Ele nos amou. A obra do Espírito, você ama quem você achar que tem que amar. A pior pessoa que você olhar é essa pessoa que você tem que amar. Isso é obra do Espírito. Eu não gosto de fazer. Não. Eu não gosto dessas coisas. É um sinal que você está sendo controlado pela obra da carne. A ira, o rancor. A obra do Espírito, fruto do Espírito é alegria, é prazer, é paz. Assim como o ide é uma ordem de Jesus, o enchimento do Espírito é uma ordem de Deus. E espera que nós obedecemos. Trata-se do imperativo, no plural, que aplica a todos os cristãos da face da terra. Se aplica a todos. O verbo é usado no tempo presente. Continue enchendo-vos. O verbo também é passivo. Não enchemos a nós mesmos. Antes, permitimos que o Espírito nos encha. Nesse contexto, o verbo encher não vem na relação de alguma quantidade de conteúdo. O encher, que a Bíblia diz, não é de quantidade. Não vem de relação alguma com quantidade ou conteúdo. Na Bíblia, encher significa controlar por. Jesus está na sinagoga, está falando a respeito da obra de Deus, do amor ao necessitado. E as pessoas, do capítulo 4 de Lucas, verso 28, ele está dizendo que as pessoas ali, Lucas escreve, diz que as pessoas foram tomadas de ira. As pessoas estavam sendo controladas pela carne, se encheu de ira.
E aí Paulo está escrevendo lá no capítulo 5, verso 18 ao 21 de Gálatas, ele está falando a mesma coisa. A obra da carne é isso, contrário à vontade de Deus. Mas o fruto do Espírito, não há lei contra ao fruto do Espírito. Capítulo 5 de Gálatas, verso 18 ao 21. Precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22 ao 25. E a nossa prioridade, irmãos, a nossa prioridade. Coloca aí, a nossa prioridade, diga aí comigo. A nossa prioridade é nos enchermos do Espírito de Deus. A nossa prioridade é nos enchermos do Espírito de Deus. Só que tem algumas características que eu quero falar para vocês, como nós podemos alcançar isso. Existem 3 características que eu separei aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Precisamos andar no Espírito. Como é que a gente anda no Espírito? A Bíblia explica. Eu preciso ser controlado pelo Espírito Santo. E para eu ser controlado com o Espírito Santo, eu preciso, primeiro, andar no Espírito. Como é que a gente anda no Espírito? Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. Se eu andar no Espírito, eu faço contrário ao que a carne deseja. Alimentar a carne não precisa de você forçar muito, não. É só você ligar a televisão. A nossa carne, ela é alimentada todos os dias automaticamente. Mesmo que você não queira. Você encontra em todos os lugares coisas contrárias para Deus. E aí a sua carne se enche de tudo isso. Avareza, prostituição, lascívia, e por aí vai. Amor ao dinheiro. E esse vinho aqui não é vinho. É amor à obra da carne, a bebedice, a desgraça, a idolatria. As pessoas que não eram cristãs eram controladas por esse vinho. Mas as pessoas que receberam Jesus, Paulo disse, não seja controlado por essas coisas, mas deixe que o Espírito Santo de Deus controle a vida de vocês. Controlando a vida de vocês, as coisas não vão ficar da mesma forma. Primeiro, precisamos andar no Espírito. A palavra andar, no original grego, é peripáteo, significa progredir, fazer bom uso das oportunidades, que no verso 15 do texto nós vemos aqui, não seja como nércios. Precisa aprender a remir o tempo é muito rápido. Paulo diz no capítulo 3, verso 15. Regular a própria vida, comportar-se, conduzir pela vida. Andar no Espírito é uma expressão idiomática comum em hebraico. Significa conduzir a sua própria vida. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Eu vou lutar por isso, eu tenho lutado o tempo todo, para que o Espírito controle a minha vida. É uma luta constante. A carne está tentando dizer assim, não precisa disso não. Mas o Espírito brada, não, você tem que fazer isso, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que estar com os olhos voltados para as coisas de Deus, você tem que olhar para as coisas que é espirituais, que vai durar para sempre. De repente você está fazendo uma pesquisa lá no computador, e de repente aparecem algumas laterais lá com algumas coisas, sai dali. Tem muita gente viciado em pornografia, controlado por isso. Como é que a pessoa é controlada por Espírito Santo de Deus? Não pode ver uma foto. Sai daí, muda, vai fazer uma outra coisa. Vai orar, vai jejuar, Deus tenha misericórdia. A nossa luta é constante. A nossa luta é constante. É avareza, amor ao dinheiro. É uma luta constante. Poxa, mas vamos cantar esse hino de novo? Não é possível. Irmão, não tem repertório? Só canta esse. Eu vi uma história de um pastor, que ele viu a conversa de um filho
com o pai, dizendo assim, pai, hoje é o último dia que eu estou na igreja. Vou sair. Não aguento mais vir nessa igreja. Porque eu chego aqui, ó, o culto está rolando, eu vejo muitas pessoas desafinar. As pessoas se cantam desafinando. Eu vejo, eu escuto as pessoas falando mal da outra, as irmãs falando uma mal da outra, falando de tal, você viu lá. Eu não vou ficar nessa igreja, não. Deus me livre. Aliás, eu nunca mais vou na igreja. E o pastor ouviu aquela conversa, se aproximou e falou assim, moço, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou... Pega esse copo de água, enche a telha até ficar, até quase transbordar. E dá 3 voltas aqui. Aqui. 3 voltas. Só que você não pode derramar um pingo de água. Ele pegou e fez as 3 voltas. Ele não deixou derramar um pingo sequer. Está aqui, pastor, eu fiz. Aí ele perguntou, legal, você fez certo. Você ouviu alguém falar mal de outra pessoa? Enquanto você estava dando volta? Ele falou, não. Você ouviu alguém desafinar quando você estava dando volta com um copo de água? Ele disse, não. E esse é o teu problema. O teu foco está diferente. O teu foco não está em adorar Deus. O teu foco na igreja está para ver as coisas, a vida dos outros. E não o foco adorar Deus. Quantas vezes nós vemos para a igreja, irmãos? Nosso foco não é esse. Quem está controlando a nossa vida? Eu saio daqui, vou para casa vazio e falando mal dos outros. Sabe por quê? Porque o meu foco não está em adorar Cristo. Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus controle a minha vida. Para quando eu chegar aqui, a primeira coisa que eu vou começar a fazer é o foco é Jesus. É adoração. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar adorando, vou estar servindo ao Senhor. E ao sair daqui, eu não vou sair da mesma forma que eu entrei. Eu vou ver a glória de Deus nesse lugar, se o foco for Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. Deixa Ele controlar isso. A segunda característica para ser cheio do Espírito Santo, caminho, né? É viver no Espírito. E como que vive no Espírito? Romanos capítulo 8, versos 5 ao 9, Paulo explica. Diz assim, quando vivemos de acordo com a carne, nossos pensamentos, desejos estão voltados para as coisas terrenas e passageiras. Porém, quando vivemos de acordo com o Espírito, nossa mente está voltada para as coisas de Deus. Paulo disse no verso números 5 ao 9, de Romanos 8. Quando vivemos de acordo com a carne, os nossos pensamentos e desejos estão voltados para as coisas terrenas e passageiras. Porém, quando vivemos de acordo com o Espírito de Deus, nossa mente está voltada para as coisas de Deus. Ah, mas está vendo como é que está a situação do mundo? Eu sei. Não vai ter jeito. Quem disse que não tem jeito? Eu vi o vídeo dos irmãos que mandaram lá de Moçambique. Eu estava orando, estava estudando, estava orando, e orei ao Senhor. O Senhor ele continua do Deus que controla o universo. Ela disse, já choveu muito, tem muita água dentro da igreja. As cadeiras estavam quase chegando a água no assento. E ela disse, e a previsão é que vai vir mais chuva. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que entrou naquele barco. Orei, disse ao Senhor hoje, orei. O mesmo Jesus que entrou naquele barco e disse, cessa a tempestade. É o mesmo Deus que pode fazer com aquela igreja, os irmãos orar, cessa essa tempestade, porque nós queremos cultuar o Senhor. Terceiro, a terceira característica para ser cheio do Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade é nos enchermos do Espírito Santo. Não pode esquecer disso. Qual que é a nossa prioridade? Para isso eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 3 ao 14 diz assim, porque se vivemos de acordo com a carne, certamente morrereis.
No entanto, pelo Espírito, fizemos morrer os atos do corpo. Vivereis. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Pois vós não recebeste o Espírito que escraviza, mas para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai, papaizinho. Nós recebemos o Espírito que agora nos dá o direito de chamar Deus de Pai. O Espírito que estava sobre nós era um Espírito que levava a distanciar de Deus. Agora o Espírito, andar no Espírito, nos dá o privilégio de chamar Pai, Deus de Papai. Sabe como que era antes de Cristo? Ninguém poderia entrar na presença de Deus, não, a não ser os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Agora, por causa do grande sumo sacerdote, o sacerdote eterno, nós podemos entrar na presença de Deus e chamar Ele de Papai. Aqueles que andam guiados pelo Espírito, podemos chamar Deus de Papai. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quero concluir. Não podemos viver uma vida digna de Deus sem o poder do Espírito. Não dá para viver uma vida digna de Deus sem ter o poder do Espírito Santo. Não podemos pregar o Evangelho com eficácia sem a plenitude do Espírito Santo. Não podemos provocar impacto no mundo sem o poder do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Não há evangelho sem poder, não há vida cristã abundante sem a plenitude do Espírito. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de nos arrependermos da nossa frieza espiritual. É tempo de chorarmos por causa da insensatez dos nossos frutos. É tempo de acertarmos a nossa vida com Deus. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Deve ser uma maior, essa é a nossa maior necessidade. Deve ser a nossa maior prioridade. Ser cheio do Espírito Santo. Não dá também para ser cheio do Espírito Santo se eu não leio a Bíblia. Se eu não tenho um momento de oração com Deus. Se eu não tenho um momento de jejum e consagração. Não há vida com o Espírito Santo de Deus, mas se eu venho na igreja, eu só vou porque eu vou mesmo. Tem que ter uma entrega completa. Ou você entrega para Deus. Outro dia eu estava conversando lá em casa. Não existe 2, 3 lugares. Existe 2 só. O céu e o inferno. Não existe 3 senhores. O Deus é Senhor e Satanás. Não existe 3 caminhos, existe 2 caminhos. O caminho que é Jesus para o céu e o caminho para o inferno. Ah, mas eu vou ter chance lá? Claro que você vai ter chance. Mas quando? Nós cantamos aqui, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso mesmo? Tem certeza mesmo? Todos que são cheios do Espírito Santo desejam isso. Porque ele disse lá em Apocalipse, assim, diz a noiva e o Espírito também diz, vem Senhor Jesus. Mas é isso mesmo que a gente quer, que Jesus venha mesmo? Deixar essa terra boa? Será que eu estou atento mesmo ao ver o som da trombeta? Eu estou orando assim, Senhor, esse vem, Senhor Jesus, dá mais um tempo aí. Eu tenho muitas coisas para conquistar. Não vem agora, não. Eu tenho um monte de coisa ainda para viver nessa terra. Se você está pensando assim, se eu penso assim, isso não é obra do Espírito. Infelizmente. Isso não é pensamento de quem
está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem um desejo de se encontrar com o Senhor Jesus a qualquer momento. E era assim que os discípulos, é assim que os apóstolos queriam. Eles cumprimentavam a hora do Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Cantar é muito bom, não é? É muito bom. Para viver o que nós cantamos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser controlado pelo Espírito Santo. O ser cheio para você sair daqui sabendo o que Paulo quer dizer com isso. Ser cheio do Espírito Santo é você ter mais dele, mas ele de você. Ele precisa ocupar mais da sua vida e da minha vida. Ele precisa dominar os meus pensamentos. Ele precisa ocupar os lugares íntimos da minha vida. Para encerrar, qual o lugar mais íntimo da sua vida? Que você não revela para ninguém, nem para Deus. Esse lugar o Espírito Santo de Deus precisa habitar. Sabe aquele quartinho que a gente guarda toda a desgraça? Tem lugar no nosso ser que a gente guarda a desgraça lá. E ninguém sabe. Deus sabe. E ele está dizendo, para mim e para você, desse lugarzinho que o Espírito Santo precisa ocupar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Precisa abrir. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixe ele ocupar os lugares da sua vida. Deixe ele ocupar os lugares mais estranhos da sua vida. Deixe ele fazer uma limpa lá. Deixe ele lançar luz lá. Deixe ele lançar luz naquele lugar que você acha que nós achamos, né? Ah, eu estou com uma depressão e é difícil. Deixe ele lançar luz nessa depressão aí. Eu tenho certeza absoluta, se você abrir uma brecha, e se o Espírito Santo de Deus colocar uma luz dentro dessa escuridão da depressão, você vai sair daqui curado completamente dessa depressão. Esse lugar que você carrega ainda de um passado mal resolvido. E esse passado te leva a você se alimentar. Eu não vivo sem o meu passado. Tem pessoas que não vivem sem o seu passado dolorido. Ele carrega a doença. Não, eu quero ter culto de libertação? Estou lá. Porque ele não deixa Deus curar, porque isso é o combustível dele para ir nesses cultos. Ele não quer ficar livre. Ele quer participar desses cultos. Ele não quer ficar livre dessa desgraça, da doença. Deixa o Espírito ocupar esses lugares. E você nunca mais vai querer ter o desejo de ir culto de libertação. Porque você já está liberto dos traumas, das tempestades do passado. Se ele ocupar esses lugares da nossa vida, que nos traz perturbações, nunca mais eu vou ter perturbação. Nunca mais eu vou despertar à noite pensando, mas se isso acontecer? E se alguém descobrir? Se eu deixar ele lançar luz nesse lugar, eu vou colocar a cabeça sobre o meu travesseiro e vou dormir tranquilo. Porque eu sei que nenhuma condenação há por que estão em Cristo Jesus. Porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso o apóstolo Paulo, capítulo 8, verso número 1, da carta aos Romanos. A nossa prioridade é nos enchermos do Espírito de Deus. E encher do Espírito é ele tomar lugar na nossa vida. E aí, você pode tomar à vontade da fonte do Espírito. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos da sua vida. Enchei-vos do Espírito Santo. Pode tomar a água da fonte do Espírito. É a mesma coisa que você tomar a água da fonte de Jesus. É a mesma coisa que você tomar da fonte de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana, ah, mulher, se tu soubesse com quem fala contigo, você daria água. Aliás, você abriria o coração. Porque quem dará ouvido, quem bebe da água que eu te der, nunca mais terá sede.
Se o Espírito Santo ocupar a sua vida, você nunca mais terá o desejo de fazer a vontade da carne. Porque a vontade do Espírito é, capítulo 5 da carta aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Quem quer ler para nós aí para encerrarmos? Abre a sua Bíblia aí. Capítulo 5, 22 ao 25. Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus é você ter isso aí. Gálatas capítulo 5, verso 22. É isso. Quando o Espírito Santo de Deus controla a minha vida, é isso que eu vou ter todos os dias da minha vida. Mas quando Ele não ocupa a minha vida, eu vou ter aquilo que está antes. No verso 16. Versos 16, 17, 18 até o 20. Que é a obra da carne, idolatria. Alguém pode ler? Verso 16. Do capítulo 5. Pode ler. Se isso ocupa, de alguma forma, a nossa vida, vamos correr o máximo possível para que o Espírito ocupe a nossa vida. Porque não dá para viver como... Não dá para viver como... Como? Ah, tá. O que acontece? Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, a gente resiste a essas coisas da carne. Mas quando a gente não deixa o Espírito Santo de Deus tomar a nossa vida, essas coisas aí, ciúme, insensatez, idolatria, ocupam a nossa vida. Precisamos encher do Espírito Santo. E para você sair daqui sem nenhuma dúvida, encher não é você ter mais dele. Ele precisa ter mais de você. Amém? Ele precisa ocupar mais da sua vida, ele precisa ocupar mais da minha vida. Ele precisa ter mais espaço na minha vida. Isso é se encher do Espírito Santo. Quando ele enche, tem espaço na minha vida, ele consegue entrar em toda o meu ser, toda a minha mente, todo o meu coração, todos os pensamentos. Se ele consegue ocupar isso, eu sou dominado pelo Espírito Santo e não pela obra da carne. Então, sai daqui dizendo, dando a certeza que encher do Espírito é ele ter mais de você do que você dele. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. E quando eu sou controlado pelo Espírito Santo, eu tenho paz, eu tenho domínio próprio, eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu sou paciente. Deus está nos dando a oportunidade de nos encher do Espírito Santo. Ele está batendo na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se tiver alguém aqui ouvindo a minha voz e abrir a porta, Deus é educado. Jesus é educado. Ele não entra na vida de ninguém. Aliás, o Espírito Santo de Deus não vai invadir o nosso coração, os lugares mais íntimos nossos, sem que a gente não abra a porta. Ele só vai ocupar esses lugares quando eu deixar. Quando eu disser para ele, Senhor, você tem toda a legalidade para entrar na minha vida o lugar que o Senhor quiser. O Senhor tem legalidade para fazer o que o Senhor quiser comigo. Aliás, eu não sou mais eu, né, como disse Paulo. Paulo, quando escreve, ele tinha certeza que ele era dominado pelo Espírito Santo, porque ele disse, não vivo mais eu. Isso é rejeição da carne, completamente. Ele era controlado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Um cara dizer isso, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é ser controlado completamente pelo Espírito Santo.
quando eu tenho esse entendimento, quando ele disse que posso todas as coisas. A palavra posso, lá no original, é ter. Desculpa, não é ter, é viver. Quando Paulo disse assim, eu posso todas as coisas, não eu posso ter, eu posso viver. Pessoa sendo controlada por Espírito Santo, ele tem essa visão, dizer assim, tudo posso viver. Posso viver sem nada, mas também posso viver com tudo. Posso viver preso, mas posso viver também solto. Eu posso ter riqueza, posso viver na riqueza, mas também posso viver na pobreza. Tudo posso viver naquele que me fortalece. Isso é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar mesmo agora. Quando Jesus está sendo preso, vocês conhecem bem essa palavra, essa passagem? Que quando o homem chegaram para pregar Jesus, Pedro já veio um sangue de paraibano, e aí rastou a peixeira, a espada, e cortou a orelha. E aí Jesus, com toda a educação, pega a orelha do camarada e coloca de volta. Controlado pelo Espírito Santo. Como é que um cara está sendo preso, vai levar numa cruz, e tem a oportunidade de deixar o cara sem a orelha? Assim, está vendo? Isso foi o castigo de Deus. Ele pega e coloca a orelha de volta e fica sarado como se nunca tivesse acontecido nada. E disse, Pedro, coloca essa espada na bainha. Sabe por que ele fez isso? Jesus poderia dizer assim, Pedro, dá aqui isso aqui. Isso não serve para você. Não. Jesus, quem vai fazer essa transformação na vida de Pedro não sou eu, é aquele que virá depois de mim. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, olha o grito de Pedro, quando pregou, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus, não foi com espada, mas foi com a espada do Espírito que estava sobre ele. Foi controlado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser uma bênção nesse lugar? Você quer ser curado nesse lugar? Você quer ser uma bênção por onde você andar? Deixa o Espírito controlar você. E você vai ver revelações, autoridade, dons espirituais, pregação com ousadia do Evangelho. Não tem medo de falar do Evangelho para ninguém, vai morrer, não tem problema. Mas eu vou falar do amor de Jesus. Você pode perder o emprego, mas eu vou falar de Jesus. Você pode não ter nada, mas eu vou falar de Jesus. Porque eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Amém?